Mas muito bem, senhoras e senhores, essa aqui vai ser então uma aula sobre o tipo 7, o melhor do Enneagram. É claro que isso é só uma piadinha. Todos os tipos têm seus pontos positivos e pontos negativos, mas falando do tipo 7, o tipo 7 é a personificação da alegria, entusiasmo e o desejo de liberdade. Carismático, curioso e cheio de energia. Ele busca constantemente novas experiências, ideias e aventuras que tragam prazer e satisfação. Seu olhar está voltado para o futuro, imaginando possibilidades infinitas, evitando sentir-se preso em rotinas, dores ou limitações. No fundo, o tipo 7 acredita que a vida é um vasto banquete a ser explorado. Ele quer provar de tudo, aprender, viajar, criar e experimentar todo tipo de experiência e se manter sempre em movimento. Essa busca incessante por novidades revela um espírito inquieto, inventivo e otimista, capaz de enxergar oportunidades onde outros veem obstáculos. Porém, seu maior desafio está em lidar com o vazio interno e a dor emocional que tenta evitar a qualquer custo. Quando não consegue fugir de sua ansiedade, ele pode cair em compulsões, dispersão, superficialidade ou em um ciclo interminável de fugir do presente em busca de algo melhor adiante. No seu nível mais elevado, o tipo 7 descobre que a verdadeira liberdade não está em ter todas as experiências possíveis, mas em mergulhar plenamente no momento presente, saboreando em profundidade. Ao transformar inquietação em presença e fuga em apreciação, o entusiasta se torna a fonte de alegria genuína, criatividade visionária, inspiração para o mundo. O tipo 7 é a criança eterna que corre pelo mundo com olhos brilhantes, mas só encontra paz quando aprende que o maior tesouro não está no horizonte distante, e sim no aqui e agora. O tipo 7, ele é movido por uma força vital que busca a plenitude, liberdade e satisfação. A sua motivação central é viver a vida de forma intensa, preenchida por experiências, ideias e prazeres que afastem o tédio, a dor e a sensação de vazio. No fundo, o tipo 7 acredita que, se conseguir experimentar todas as possibilidades, não precisará encarar a angústia da limitação ou do sofrimento. Essa motivação o impulsiona a se abrir para novas oportunidades, reinventar caminhos e manter-se sempre em movimento, como se a próxima experiência fosse a chave da felicidade. Mas por trás dessa energia vibrante, existe o medo de ficar preso em situações de escassez, dor ou privação. O entusiasmo é, muitas vezes, uma fuga, uma tentativa de garantir que nada o força a encarar sua vulnerabilidade. Quando saudável, essa motivação se transforma em busca criativa e inspiradora pelo belo e pelo novo. O tipo 7 passa a apreciar a vida em profundidade, não apenas na variedade, e inspira os outros com a sua visão otimista, esperançosa e inovadora. Porém, quando distorcida, pode levá-lo a viver em ciclos de dispersão, ansiedade e compulsão, sempre tentando escapar da dor com excesso de planos, prazeres ou distrações, sem nunca se sentir realmente saciado. O coração do tipo 7 deseja um mundo sem prisões nem sombras, mas sua verdadeira liberdade floresce quando ele percebe que a vida não precisa ser infinita para ser plena. O medo principal do tipo 7, o grande medo que move o tipo 7, não é simplesmente ficar entediado, como se costumam simplificar. O tipo 7 ele teme algo muito mais profundo, que seria a dor da limitação, do vazio e da falta de significado. Ele foge da possibilidade de sentir preso em sofrimento emocional, em relacionamentos sufocantes, em obrigações que roubam sua liberdade ou em um estado interno de escassez. Para o tipo 7, ficar sem opções é como uma prisão existencial, uma angústia que ele fará de tudo para evitar. É por isso que, diante do medo, o tipo 7 busca infinitas rotas de fugas, novas experiências, novos projetos, novas ideias. O movimento constante é a sua forma de nunca deixar que a dor o alcance por completo. Quando consciente, ele encara que a dor e a limitação fazem parte da vida e que não precisam anular sua alegria. Ao aceitar os vazios, ele descobre uma liberdade mais real,
a de estar inteiro no presente, sem precisar fugir dele. Quando inconsciente, seu medo se transforma em compulsão. Quanto mais ele tenta evitar a dor, mais se torna escravo dela, correndo atrás de prazeres e distrações que nunca bastam. O medo do tipo 7 é o silêncio após a festa, o vazio depois da euforia. Mas é nesse silêncio que ele pode descobrir que a plenitude não está em 1000 caminhos, mas na coragem de permanecer. O coração do tipo 7 pulsa por um único desejo essencial: ser feliz e sentir-se completo. Mas essa felicidade não é apenas um prazer superficial. É um anseio por uma vida rica em experiências, possibilidades e liberdade. O tipo 7 deseja viver sem correntes, explorar cada canto do mundo e de si mesmo, e acreditar que sempre haverá algo a mais a descobrir. No fundo, ele busca um estado de plenitude interior, onde nada lhe falte e onde cada instante seja uma celebração da vida. Contudo, muitas vezes esse desejo se traduz em uma corrida infinita. Quanto mais persegue a felicidade, mais ela parece escapar, porque confunde plenitude com excesso de opções e liberdade com a incapacidade de permanecer. Quando saudável, esse desejo se transforma em inspiração, entusiasmo e generosidade de espírito. O tipo 7 aprende que a felicidade não está em ter tudo, mas em saborear plenamente o que já tem. Ele torna-se capaz de inspirar outros a acreditar na vida, mesmo em meio às dificuldades. Porém, quando distorcido, esse desejo gera inquietude e compulsão. O tipo 7 se torna prisioneiro da sua própria busca, correndo de experiências em experiências sem encontrar satisfação duradoura. O desejo do tipo 7 é voar em todas as direções, acreditando que a felicidade está no horizonte. Mas a sua verdadeira conquista acontece quando ele percebe que o céu já está aberto dentro dele. Falando um pouco das virtudes e dos vícios do tipo 7, a virtude do tipo 7 é a sobriedade ou satisfação. A virtude do tipo 7 é a capacidade de permanecer presente sem precisar se perder em excessos ou ilusões. Quando acessa sua sobriedade, o tipo 7 descobre que não precisa de 1000 caminhos para sentir-se completo. Basta mergulhar no agora com profundidade. A sobriedade não é um castigo, mas uma liberdade maior, a de não ser escravo da compulsão, e sim, dono do próprio entusiasmo. No estado virtuoso, o tipo 7 é inspirador, leve e criativo, capaz de transmitir alegria real, não dependente de estímulos externos. Ele se torna alguém que mostra ao mundo que a felicidade não está na fuga, mas na integração da luz e da sombra. Por outro lado, o seu vício é a gula. O vício do tipo 7 não é apenas sobre comida ou prazeres materiais, é a gula de experiências, de ideias, de possibilidades. O tipo 7 acredita que precisa consumir tudo para não sentir o vazio, e sua mente cria planos incessantes, saltando de um prazer a outro, sem nunca descansar. Essa gula é, na verdade, um disfarce para a ansiedade e o medo de encarar a dor. Quanto mais consome, mais vazio se sente, entrando num ciclo de dispersão, compulsão e frustração. A jornada do tipo 7 é aprender que menos pode ser mais. A sobriedade não rouba sua liberdade, mas a aprofunda. Quando não precisa de tudo, pode finalmente saborear o que tem. A virtude do tipo 7 é a sobriedade, o cálice que contém a água viva do presente. Seu vício é a gula, a sede insaciável que nunca se satisfaz, mas quando aprende a beber devagar, descobre que a fonte sempre esteve dentro dele, entrando agora no conceito de asas, falando da sua asa 6. Quando o tipo 7 recebe a influência da asa 6, a sua energia vibrante e aventureira ganha uma dose de cautela, lealdade e preocupação com a segurança. Esse subtipo combina o otimismo do tipo 7 com a consciência de riscos do tipo 6, resultando em uma personalidade que oscila entre impulso de explorar e a necessidade de se proteger. As características marcantes do tipo 7 com as em 6, ele é mais cauteloso que o 7 com as em 8.
Enquanto que o 7 puro busca aventuras sem medir consequências, o tipo 7 com asa em 6 tende a planejar melhor, considerando riscos e buscando apoio em grupos ou aliados. A característica marcante desse tipo é ser carismático e divertido. Ele usa o humor e o entusiasmo como forma de criar conexões, muitas vezes sendo o animador das situações sociais. Outras características desse subtipo seria sua lealdade e o engajamento. Gosta de sentir-se parte de algo maior, seja um grupo, comunidade ou amizade, e dedica energia a manter esses vínculos. Ele também tem uma ambivalência interna. Pode oscilar entre o medo do fracasso, a sua asa 6, e a compulsão de busca por novidades, o tipo 7, gerando ansiedade ou procrastinação. Ele busca por segurança e liberdade. Vive a tensão entre querer estabilidade e ao mesmo tempo não querer ser limitado. A força da asa 6 no tipo 7 seria sua capacidade de equilibrar entusiasmo com responsabilidade. Ele tem um espírito colaborativo, sabe trabalhar em equipe e inspirar com confiança. Ele também tem um otimismo mais realista, reconhece riscos sem perder a esperança. A força da asa 6 traz uma habilidade de usar o humor e leveza para unir pessoas e dissolver tensões. Ainda assim, existem algumas armadilhas do tipo 7 com asa em 6. Ele pode tornar-se excessivamente ansioso, alternando entre dispersão e paralisia. Tem também o risco de depender demais da aprovação do grupo para se sentir seguro. Por conta disso, pode racionalizar demais os medos, mas continuar agindo de forma compulsiva. Ao tentar evitar a dor, pode viver em constante estado de hiperatividade mental. O tipo 7 com asa em 6 é como um pássaro colorido que voa em bando. Deseja liberdade, mas também precisa da segurança do grupo. Sua alegria contagia, mas a sua verdadeira evolução acontece quando entende que a confiança não nasce apenas de aliados externos, e sim da coragem de repousar em si mesmo. Trocando a sua asa 6 e entrando agora na asa 8, quando o tipo 7 recebe a influência da asa 8, a sua energia entusiástica se mistura com a força assertiva e intensidade do desafiador, que seria o tipo 8. Esse subtipo é mais ousado, pragmático e mais direto do que o tipo 7 clássico, combinando o amor pela liberdade do tipo 7 com o desejo de poder e impacto do tipo 8. As características mais marcantes desse subtipo seria se tornar um pouco mais assertivo e destemido do que o tipo 7 com asa em 6. Enquanto o tipo 7 com asa em 6 busca segurança no grupo, o tipo 7 com asa em 8 se apoia em sua própria força e iniciativa. Ele tem uma intensidade e liderança maior do que os outros tipos. Tende a assumir papéis de liderança, transmitindo energia, coragem e visão para os outros. Ele também tem busca de prazer com poder. Não se satisfaz apenas em experimentar, mas quer dominar experiências, moldar o mundo segundo a sua vontade. É o espírito empreendedor. Ousa em projetos, negócios ou aventuras que exigem riscos e iniciativa. Ele tem uma autoconfiança contagiante, sabe se impor e conquistar o espaço usando o carisma e a sua presença dominante. A força da asa 8 no tipo 7 cria uma capacidade de agir com coragem e determinação. É uma energia empreendedora e criativa, capaz de transformar ideias em ação. O tipo 7 com asa em 8 tem uma liderança natural. Inspira confiança e motiva equipes. Ele combina entusiasmo com força prática, unindo visão e execução. Porém, existem algumas armadilhas do tipo 7 com asa em 8. Ele pode tornar-se excessivamente hedonista, vivendo sem limite e buscando prazer a qualquer custo. O risco é a sua arrogância e o autoritarismo, tentando impor a sua vontade. Ele também cria uma impulsividade elevada, pode se lançar em aventuras ou negócios sem calcular as consequências. Por conta disso, ele tem uma dificuldade em lidar com vulnerabilidades, mascara dor e fragilidade com excesso de força
e prazer. O tipo 7 quase 8 é como um explorador que não apenas descobre novos mundos, mas também os conquista. Deseja viver intensamente com impacto, mas a sua verdadeira evolução acontece quando aprende que o poder não está em controlar tudo, e sim em assumir sua vulnerabilidade sem medo de perder a liberdade. Pois é. Saindo das asas e entrando agora nos instintos de autopreservação social e sexual, o tipo 7 no instinto de autopreservação canaliza sua busca por prazer e segurança para o campo da praticidade, estabilidade e o conforto físico. Aqui, a energia expansiva do tipo 7 se volta não apenas para aventuras externas, mas também para construir uma vida de bem-estar material e proteção contra a escassez. Esse subtipo é muitas vezes chamado de o gourmet, porque tende a buscar os melhores sabores, prazeres e experiências sensoriais, não só por gula, mas como forma de sentir que a vida está cheia e protegida contra frustrações. As características marcantes desse subtipo é se tornar um pouco mais pragmático. Ao invés de buscar apenas a variedade, foca em construir conforto e prazer duradouro. Ele também tem um planejamento da abundância. Gosta de ter reservas, seguranças financeiras e boas condições de vida. Ele também tem apego ao prazer físico, comida, ambientes aconchegantes, viagens bem planejadas, experiências que tragam sensação de estabilidade e riqueza. Uma das características marcantes desse subtipo é a sua autonomia. Busca a liberdade, mas também gosta de ter garantias de que não ficará sem recursos. Ele é um pouco mais discreto que os outros tipos 7. Tende a parecer menos caótico e mais organizado em sua busca pelo prazer. Os potenciais do tipo 7 da autopreservação seria sua capacidade de unir prazer e responsabilidade, construindo uma vida confortável e agradável. Ele também é um bom planejador de recursos, capaz de criar abundância material sem perder o entusiasmo. Ele inspira os outros a valorizar o presente e usufruir das coisas boas da vida com consciência. Porém, existem algumas armadilhas do tipo 7 da autopreservação. Ele pode se tornar excessivamente apegado ao conforto, caindo em indulgência e preguiça. O risco é de viver apenas para consumir prazeres materiais, sem aprofundar-se espiritualmente. Dessa forma, ele tende a fugir das dores emocionais através de excessos sensoriais, comidas, compras, luxos. O tipo 7 da autopreservação é como um arquiteto de banquetes, deseja criar uma vida repleta de sabores e segurança, onde nada falte. Sua evolução acontece quando percebe que o verdadeiro conforto não está apenas no que acumula, mas na paz de estar inteiro no presente, saindo do instinto da autopreservação e entrando no instinto social. Quando o tipo 7 canaliza sua energia para o instinto social, a sua busca por plenitude se manifesta no campo das ideias coletivas, conexões em grupo e impacto social. Esse subtipo é movido pela necessidade de ser influente, inspirador e reconhecido em redes sociais, profissionais ou comunitárias. Ele não quer apenas viver experiências pessoais, mas compartilhar, contagiar e ampliar seu entusiasmo através do grupo. Sua mente é veloz, criativa e repleta de planos grandiosos, sempre mirando no futuro e em como pode expandir horizontes. As características marcantes desse subtipo é o seu carisma. Ele se torna carismático e agregador. Sabe cativar pessoas com humor, inteligência e entusiasmo. Ele é o pensador visionário. Cria projetos e ideias que envolvem várias pessoas, sonhando alto com mudanças sociais ou culturais. Ele também busca reconhecimento. Deseja ser visto como alguém importante para o grupo, alguém que abre caminhos. Ele se torna um pouco mais idealista que o tipo 7 da autopreservação. Enquanto o tipo 7 da autopreservação busca prazer concreto, o tipo 7 social se alimenta de ideias, trocas e conexões. Ele tem o medo da exclusão. Pode sentir angústia se não for aceito ou reconhecido pelo grupo. Um dos potenciais do tipo 7 social é a sua capacidade de inspirar pessoas com a sua energia,
criatividade e visão. Ele tem a habilidade de conectar redes diferentes e criar colaborações inovadoras. Pode ser um verdadeiro catalisador de mudanças sociais, trazendo otimismo em tempos difíceis. Porém, a armadilha desse subtipo, ele pode dispersar-se em 1000 projetos sociais ou coletivos sem concluir nenhum. O risco é de buscar mais status e aprovação do que a profundidade real. Pode cair na tagarelice, enchendo o espaço com ideias, sem colocá-las em práticas. O perigo é usar a sua energia social como fuga para não lidar com o vazio interior. O tipo 7 social é como um farol em meio à multidão. Lança luzes de ideias e possibilidades que guiam os outros a acreditar em futuros mais brilhantes. Sua evolução acontece quando percebe que não precisa de todos os olhares para se sentir completo. Basta estar presente consigo mesmo e permitir que a sua visão floresça em silêncio também, saindo do instinto social e entrando agora no instinto sexual. Esse subtipo é o mais intenso e magnético dos tipos 7. Enquanto os outros se dispersam em experiências externas ou sociais, o tipo 7 sexual concentra sua energia em uma pessoa, uma ideia ou um desejo e mergulha nisso com intensidade arrebatadora. Ele é sedutor, vibrante, cheio de energia contagiante, quase impossível de ignorar. Busca no outro a mesma chama de intensidade que arde dentro de si, mas essa busca por fusão também carrega o medo de aprisionamento. O tipo 7 sexual deseja proximidade total, mas teme perder a liberdade que tanto valoriza. As características marcantes desse subtipo é o seu magnetismo. Ele torna-se magnético e envolvente, facilmente atrai atenção com entusiasmo, humor e energia intensa. Ele busca profusão, quer experiências de profundidade e intensidade com pessoas, ideias ou paixões. Ele acaba sendo um pouco mais dramático. Diferente do tipo 7 da autopreservação, que é um pouco mais prático, e do tipo 7 social, que é um pouco mais idealista, o tipo 7 sexual, ele vibra no excesso, no desejo de viver tudo ao máximo. Ele tem uma alta vitalidade, transmite excitação e intensidade emocional, oscila entre fusão e fuga, se entrega demais e depois recua. Por não se sentir preso, um dos potenciais do tipo 7 sexual, ele se torna capaz de transformar ambientes com sua presença magnética. Pode se tornar um verdadeiro inovador apaixonado, inspirando intensidade em tudo que toca. Traz vida, cor e fogo às pessoas e às situações ao seu redor. Porém, existem algumas armadilhas que seria o risco de ser visto como excessivo, invasivo ou dramático. Pode usar pessoas como fonte de intensidade sem sustentar vínculos estáveis. Ele alterna entre idealizar e desvalorizar o outro, sempre em busca de mais intensidade. A paixão pela experiência pode se transformar em compulsão por estímulos fortes, levando a excessos. O tipo 7 sexual é como uma chama dançante. Aquece, encanta e ilumina. Mas também pode consumir e se apagar rapidamente se não aprender a dosar. Seu crescimento está em descobrir que a verdadeira intensidade não vem da multiplicidade de experiências, mas da presença profunda em um só momento, entrando agora nas flechas de integração e desintegração. No Enneagrama, cada tipo tem flechas que indicam para onde se move em crescimento e estresse. Para o tipo 7, a flecha de crescimento aponta para o tipo 5. O investigador, o pensador profundo. Quando o tipo 7 cresce, ele absorve as qualidades do tipo 5, trazendo foco, profundidade e a capacidade de introspecção. Como o tipo 7 se manifesta em crescimento, ele aprende a acalmar a mente incessante, evitando se perder em excessos de planos ou experiências. Descobre valor na contemplação e na reflexão, mergulhando profundamente em um tema ou experiência sem precisar correr para o próximo estímulo. Ele cultiva autocontrole e disciplina sem perder seu entusiasmo natural.
torna-se mais sábio e estratégico, transformando energia dispersa em criação constante. Assim, aprende a lidar com o vazio sem fugir dele, desenvolvendo presença interior e satisfação autêntica. O potencial, o tipo 7 que integra, o tipo 5, consegue equilibrar alegria e profundidade com liberdade e foco. Ele torna-se mais autêntico, não precisa buscar fora tudo que falta dentro. Ele inspira os outros, mostrando que é possível viver com entusiasmo sem se dispersar. O 7 em crescimento é como um foguete que encontra um eixo de gravidade, mantém seu impulso e luz, mas agora pode voar com precisão e propósito, em vez de apenas dispersar sua energia, saindo da flecha de integração e entrando agora na flecha de desintegração. Quando o tipo 7 entra em estresse, a sua energia expansiva e otimista tende a se mover na direção do tipo 1, o perfeccionista. Nesse estado, o tipo 7 deixa de lado a leveza e a busca prazerosa e passa a sentir rigidez, autocrítica e pressão interna. A necessidade de controlar experiências e resultados se intensifica, trazendo tensão e insatisfação. Como o tipo 7 se manifesta em estresse? Através da autocrítica exacerbada. Sente que está desperdiçando tempo, oportunidades ou talentos. Ele tem uma rigidez mental. Passa a planejar obsessivamente, com medo de erros ou de não aproveitar bem a vida. Assim vem a sua frustração e ansiedade. A liberdade se transforma em obrigação e cada escolha parece pesada demais. Por conta disso, vem a perda do entusiasmo. A energia natural do tipo 7 diminui, sendo substituída por preocupação com eficiência e perfeição. Acaba tornando-se um pouco mais intolerante. Pode criticar a si mesmo e aos outros, vendo imperfeições em tudo ao redor. A armadilha do tipo 7 em estresse é o risco de transformar prazer em culpa ou obrigação. Ele pode entrar em ciclos de rigidez, perfeccionismo e frustração, perdendo a alegria de viver. A fuga do vazio se torna obsessão por controle e organização, em vez de exploração e diversão. O tipo 7, em estresse, se transforma em um carrasco de si mesmo. A chama que antes iluminava o mundo, agora tenta controlar cada centelha, esquecendo que a verdadeira liberdade nasce da leveza e da presença. Pois é. Vamos falar agora dos níveis de consciência do tipo 7. O comportamento do tipo 7, ele muda drasticamente conforme o seu nível de consciência, variando entre os estados saudável, médio e não saudável. Quando o tipo 7 está no seu nível saudável, ele cria um equilíbrio entre prazer e profundidade. Mantém o entusiasmo sem dispersão. Ele também cria uma capacidade de foco e reflexão. Consegue mergulhar em experiências ou projetos sem ansiedades por novidades. Acaba tornando-se também criativo e inspirador. Transforma ideias em ação com leveza e sabedoria. Acaba sendo presente e consciente. Aprecia cada momento sem necessidade de fugir do vazio. Ele é um exemplo. Alguém que vive intensamente, mas sabe pausar e refletir, inspirando os outros com alegria autêntica. Quando o tipo 7 está no nível médio, na média, no normal, onde todos os tipos 7 normalmente se encontram, na faixa média, ele busca por prazer constante. A dispersão e a impulsividade aumenta. Ele tem uma dificuldade em lidar com frustrações. Tenta escapar de dor ou limitações através de novas experiências. É daí que vem a procrastinação e a ansiedade. Planeja 1000 coisas ao mesmo tempo, mas raramente conclui. Ele é alguém que pula de projeto em projeto, sempre animado, mas superficial e inquieto. Agora, quando o tipo 7 está no nível não saudável, tendo comportamentos autodestrutivos, ele acaba fugindo da dor. É uma fuga compulsiva da dor. Para isso precisa de excesso de estímulos, exagero e hedonismo. Ele também tem uma rigidez e autocrítica quando frustrado. Tende a entrar em tensão
semelhante à do tipo 1, mas isso quando estresse ou quando está sendo pressionado. O tipo 7, quando não saudável, tende a ser imprevisível e irresponsável. Os prazeres se tornam compulsões e o vazio se torna opressivo. É alguém que se entrega ao excesso sem sentido. Pode manipular situações para evitar enfrentar a realidade de maneira geral. O tipo 7 saudável é uma chama que ilumina e aquece. O médio é uma vela ao vento, sempre acesa, mas sem direção. O não saudável é o fogo descontrolado, consumindo tudo ao redor sem perceber. Pois é. O tipo 7 tem uma energia vital extraordinária, capaz de transformar qualquer ambiente e contagiar pessoas ao seu redor. Quando equilibrado, o tipo 7 oferece criatividade, entusiasmo e visão expansiva, sendo um verdadeiro catalisador de experiências positivas. A principal força é o seu otimismo e entusiasmo. Consegue enxergar possibilidades onde outros veem obstáculos. Ele tem uma criatividade e inovação, gera ideias novas e originais, sempre encontrando soluções inventivas. Também tem uma capacidade maior de adaptação, flexível diante de mudanças, rapidamente ajusta-se a novas situações. Ele tem carisma e sociabilidade. Inspira, motiva e conecta pessoas com facilidade. É o espírito aventureiro. Busca experiências enriquecedoras, incentivando o crescimento pessoal e coletivo. O potencial desse tipo seria transformar o mundo ao seu redor, usando a sua visão expansiva para projetos inovadores, arte ou liderança. Ele inspira resiliência, ensina outros a enfrentar dificuldades com leveza e esperança. Ele também integra prazer e presença. Quando equilibrado, consegue desfrutar a vida plenamente sem dispersão. Ele tem uma profundidade emocional. Ao se conectar com a flecha de crescimento, o tipo 5, ele adquire foco, introspecção e sabedoria. O tipo 7 saudável é uma estrela cadente que ilumina o céu da vida, contagia, inspira e transforma, mostrando que a alegria, quando bem direcionada, pode ser força, sabedoria e presença. Falando agora das tendências automáticas do ego do tipo 7. O tipo 7 é movido pelo desejo de liberdade, prazer e felicidade, mas seu ego cria padrões automáticos que podem levá-lo à dispersão, compulsão e a fuga da realidade. A sua tendência automática do ego é a fuga da dor e desconforto. Evita sofrimento emocional ou frustrações, muitas vezes ignorando problemas importantes. Ele também tem um excesso de planejamento e fantasia. A sua mente está sempre criando novos projetos, sonhos e possibilidades para escapar do presente. É daí que vem a sua impulsividade e dispersão. Pula de uma experiência para outra, sem concluir tarefas ou compromissos. A sua tendência automática do ego é a idealização e insatisfação. Espera que a vida seja constantemente divertida, intensa e prazerosa, gerando frustração quando a realidade não corresponde. Por conta disso vem a dependência de estímulos externos. Busca constantemente novidades, emoções fortes ou aventuras para se sentir vivo. O risco é tornar-se superficial, evitando introspecção e o crescimento emocional. O tipo 7 que cai nas armadilhas do ego é como um pássaro preso no vento. Voa sem rumo, incapaz de pousar, sempre buscando algo que nunca preencha o vazio. O verdadeiro voo só acontece quando aprende a pairar com presença, não apenas com pressa. O tipo 7 é uma chama que dança entre infinitas possibilidades, uma estrela cadente que ilumina caminhos e desperta sonhos. Seu coração vibra com alegria. Sua mente pulsa com ideias e aventuras, mas o verdadeiro poder do tipo 7 surge quando aprende a focar, mergulhar e permanecer no presente. Não se trata de fugir do vazio ou buscar incessantemente prazer. Trata-se de abraçar a vida com intensidade consciente, saborear cada momento sem se perder
e transformar entusiasmo em sabedoria. Quando tipo 7 integra leveza e profundidade, liberdade e presença, ele se torna um farol de inspiração, mostrando que a felicidade genuína não está na quantidade de experiências, mas na qualidade da vida vivida com coragem, amor e consciência. Pois é, pessoal. Essa foi então uma aula do tipo 7. É claro que isso é só uma piada, mas se o tipo 7 pode ser considerado um dos melhores tipos psicológicos que alguém já viu, o tipo 8 pode ser considerado o pior tipo psicológico que alguém já viu. Mas é claro que isso é só uma piada e você vai descobrir o porquê na próxima aula. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Nara, criador do método O Mapa Mental.